Eu sou Igor Maciel e este é o JC para ouvir análise. JC para ouvir análise todo dia, de segunda a sexta-feira, a gente está aqui logo pela manhã, logo cedo, trazendo uma análise dos principais assuntos do dia, do principal assunto do dia aqui para você. Vou começar falando sobre Lula. Lula está em Pernambuco nesta quinta-feira. Veio nesta quinta-feira, tem uma agenda por aqui. Deu uma entrevista exclusiva para o Jornal do Comércio, que você pode conferir jc.com.br. jc.com.br. Vai lá, você confere o JC e tem a entrevista exclusiva com o Lula. Nessa entrevista eu quero destacar duas coisas que me chamaram a atenção nessa entrevista. É o seguinte: primeira, em relação a João Campos e a Raquel Lira. O JC perguntou, o Jornal do Comércio perguntou ao Lula, perguntou ao presidente se ele iria apoiar Raquel ou se iria apoiar João, se ele tem alguma definição sobre isso, qual é a preferência dele em Pernambuco. E aí ele deu uma resposta que dá a entender já qual é a estratégia dele para 2026. Ele vai estar aqui, só para você entender, antes de dizer o que aqui tem na resposta dele, é o seguinte: ele está vindo para Pernambuco e ele não tem agenda com Raquel Lira, tá? A agenda dele é com João Campos. Ele vai estar pela manhã com o João Campos, vai estar à tarde com o João Campos e com Humberto Costa, com o senador Humberto Costa e tudo. Então vai estar ali com ele, com o João Campos. Raquel vai estar onde? Raquel está em Petrolina. Tinha uma agenda em Petrolina. Todo mundo esperava que ela fosse cancelar essa agenda e ela não cancelou a agenda. Ela continua com a agenda, foi para Petrolina e está por lá. Certo? Certo. O que é que acontece também? Ela mandou Priscila Krause. Mandou Priscila Krause representando o governo do estado. Tranquilo. O que é que isso significa? Significa que Raquel não quer, já neste momento ou a partir deste momento, ter agendas que não sejam agendas meramente executivas, agendas oficiais ali de uma assinatura de convênio, nada. Se não for isso, provavelmente ela vai evitar aparecer ao lado de Lula. Por quê? Porque provavelmente o PSD vai ter candidato em 2026. Deve ser Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, mas o PSD já deve ter um acordo, o Gilberto Kassab lá em Brasília, já deve ter um acordo com o Lula para lançar um candidato no primeiro turno e no segundo turno apoiar o presidente, o atual presidente, pela reeleição. Então deve ter um acordo já para isso, mas para poder ser coerente, para poder ter alguma coerência, ela não vai bater em Lula, ela não vai falar mal de Lula, nunca, de jeito nenhum. Lula também não vai falar mal dela, mas deve ficar mais próximo de João Campos. E aí o que é que tem na pergunta do JC? O JC perguntou qual era a preferência dele, se ele tinha alguma preferência. E o presidente Lula disse que não, que é muito cedo para resolver isso, e aí faz elogios aos dois de forma igual. Se o Pernambuco tem muita sorte, tem o privilégio de ter dois políticos jovens, muito sérios e muito comprometidos. Então ele faz ali, ele elogia os dois, João e Raquel, por igual. É uma coisa do tipo: eu posso até apoiar você, pedir voto para você, mas também não vou brigar com você, não vou brigar com outro. E aí muita gente pode dizer: como é que é possível isso? Como é que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso do mesmo jeito que ele fez no segundo turno aqui em Pernambuco, no segundo turno da eleição de 2022. Para quem não lembra, Lula, ele no início, no primeiro turno, ele apoiava Danilo Cabral. Não pedia voto para Danilo Cabral, ele pedia voto para Tereza Leitão, só. E assim, Danilo Cabral estava ali na chapa, era o candidato a governador do PSB, mas não pedia voto. Quando foi para o segundo turno, foi Marília Reis e Raquel Lira. Lula veio a Pernambuco. Lula fez um evento em Pernambuco, em cima de uma caminhonete, andaram pela cidade, nessa caminhada, carreata, sei lá o que era, e eles andaram por ali, conversaram tudo, e ele faz uma coletiva de imprensa antes e pede voto para Marília Reis.
mas se recusa a falar mal de Raquel Lira. Ele não critica Raquel Lira de maneira nenhuma. Nenhuma. Ele até diz, minha candidata é Marília, vamos votar em Marília, vamos eleger Marília. E aí quando perguntam sobre Raquel Lira, ele diz que ela é ótima, que ela é maravilhosa, que ela é uma pessoa, ele conhece pouco, mas que é muito boa. Ele não critica ela de maneira nenhuma. Provavelmente vai ser a mesma coisa na eleição de 2026, pelo menos é isso que ele tem demonstrado e demonstra nessa entrevista. É bom você ler jc.com.br nessa entrevista do Jornal do Comércio. A outra coisa, o outro ponto que eu quero destacar é o seguinte: o Lula, ele quando é perguntado sobre a eleição de 2026, se ele é candidato, porque muita gente diz que ele pode não ser candidato e tudo, ele não diz diretamente que ele é candidato, mas ele dá uma pista do que vai ser a estratégia de campanha dele em 2026. Ele diz o seguinte, ele diz, precisamos lutar pela soberania do Brasil. Ele começa a falar da soberania do Brasil, da necessidade de defender o Brasil dos interesses externos, dos interesses americanos sobre a política, sobre as instituições, e começa a fazer essa defesa respondendo a uma pergunta se vai ser candidato em 2026. Então ele dá uma ideia também de que essa vai ser a bandeira dele, a bandeira de defesa do Brasil, de defesa da soberania, e provavelmente ele está ali dizendo, nas entrelinhas, dizendo que vai ser candidato. Pode não ser candidato? Pode. Ele não diz em momento algum que vai ser candidato. Ele não diz nem mesmo aquela história que ele já tinha dito, ele nem confirma aquilo, de se eu tiver com saúde eu vou para a reeleição. Nem isso. Mas ele dá já o norte do que vai ser a campanha dele, do PT, para o ano de 2026. Tá bom? Tá certo? jc.com.br, você pode dar uma olhadinha por lá na entrevista completa, entrevista exclusiva do Jornal do Comércio com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Grande abraço a todos, valeu, tchau, tchau.